E, pastor, eu me olhava da janela para baixo, eu me via morta lá embaixo do prédio e eu me via sem dor e aquilo me cativava. E muitas vezes as pessoas me questionam, mas você não era cristã? Sim, pastor, eu era cristã, eu conhecia Cristo, mas nesse momento você não pensa em vida eterna, você não pensa para onde você vai, céu, inferno, você não pensa em nada disso. Você não pensa quem você vai deixar, a dor que você vai causar, você é confrontado com uma verdade, você não sabe lidar com ela. Costumo dizer que a pessoa que ela tenta suicídio, pastor, ela não é corajosa. Não foi corajoso da minha parte eu tentar me jogar de uma janela do 11º andar. Foi covardia, porque eu não consegui lidar com o problema. Mas, Karine, bom, beleza. Agora você chegou no fundo do poço emocional. E o que acontece depois? Pastor, quando a gente chega no fundo do poço é que a gente vê que a gente não tem saída, só olhando para cima, né? E naquele momento, a única coisa que aquela voz de comando me dizia era para acabar com aquilo. E nós morávamos num apartamento, no 11º andar, então era muito fácil para mim tirar a minha vida, né? E eu peguei naquele momento, eu peguei meu celular, eu escrevi uma carta para minha filha, a Isabelle tinha 11 anos, então eu escrevi para ela o que eu desejava para ela, porque como eu estava com a decisão de tirar minha própria vida, eu queria deixar algo para ela, e o porquê que eu estava tomando aquela decisão. A Heloísa era pequena, nem sabia ler naquela época ainda, mas eu deixei uma carta para as minhas filhas ali, endereçada a Isabelle e mais tarde para a Heloísa ler também. Porque a minha ideia era o quê, pastor? Era eu colocar o meu celular de uma forma que elas me vissem morta no prédio, né? Mas que elas vissem o celular e ali elas abrissem aquele celular e lessem o que eu tinha deixado para elas. Né? Até você escreveu para as duas? Para as duas, deixei para a Isabelle e deixei endereçado para a Heloísa também, porque na época a Heloísa não sabia nem ler, né? E naquela noite, pastor, de sexta-feira, eu decidi tirar minha própria vida. Então eu coloquei a minha cama box, empurrei a cama bem pertinho daquela janela do nosso quarto. Onde é que o Gilmar estava? O Gilmar estava, naquele momento eu não sei, porque eu botei ele para fora do quarto, pastor, eu não saí mais para fora, eu não Mas isso não foi sei. na mesma noite da confissão? Foi na mesma noite da confissão. Eu estava na sala, provavelmente. Foi logo depois que eu botei ele para fora, porque eu não conseguia nem olhar para ele, e eu culpei Deus por toda aquela desgraça que eu estava vivendo, por todas as marcas que eu já tinha, e naquele momento eu decidi tirar minha própria vida. Aquela voz, ela me dava uma voz de comando dizendo, acaba com isso, chega, a situação está na tua mão, decide isso, acaba com isso e joga dessa janela que vai acabar. E, pastor, eu me olhava da janela para baixo, eu me via morta lá embaixo do prédio e eu me via sem dor e aquilo me cativava. E muitas vezes as pessoas me questionam, mas você não era cristã? Sim, pastor, eu era cristã, eu conhecia Cristo, mas nesse momento você não pensa em vida eterna, você não pensa para onde você vai, céu, inferno, você não pensa em nada disso. Você não pensa quem você vai deixar, a dor que você vai causar, você é confrontado com uma verdade, você não sabe lidar com ela. Costumo dizer que a pessoa que ela tenta suicídio, pastor, ela não é corajosa. Não foi corajoso da minha parte eu tentar me jogar de uma janela do 11º andar. Foi covardia, porque eu não consegui lidar com o problema. Eu não queria enfrentar o problema. E muitas vezes nós somos covardes com aquilo que a gente vive, a gente não quer enfrentar o problema e tenta Na verdade, o suicídio esconder. É uma tentativa de amenizar uma dor, né? Isso. Na verdade, Porque você não quer suicídio... enfrentar ela, né, pastor? E não é fácil também. Eu digo, ninguém pensa em suicídio por bobiça, por uma coisa boba, balela. Não, é uma coisa que realmente dói. Eu tinha muitas dores dentro de mim e aquilo veio tudo à tona naquele dia, junto com a dor do adultério, porque para mim era como se eu tivesse nadado e morrido na praia, como família. Né? A família que eu idealizava na minha mente era aquela família feliz, uma família com a cobertura de Cristo, um casamento realmente exemplo. Eu sempre quis ser diferente daquilo que eu tinha vivido dentro da minha casa. E naquela noite de sexta-feira, eu, em cima daquela minha cama box, entre a minha janela do quarto e a cama, era de 30 a 40 centímetros, eu tenho 1,75 m de altura, então, quando eu me coloquei de pé em cima daquela cama... Antes de você continuar, deixa eu só fazer uma pergunta, segura um pouquinho. Quando você contou para ela, suas filhas estavam presentes ou elas até não sabiam? Como é que as suas filhas reagiram quando souberam? Na realidade, assim, pastor, eu contei para a Karine no quarto, elas não estavam presentes. Elas estavam no mesmo ambiente, no apartamento, mas não estavam junto comigo com a Karine. Ela já viu a movimentação de choro, de muitas situações, principalmente a Isabelle, que já tinha uns 11 anos. A Heloísa, que é muito pequena, ela não... E quando eu contei toda a verdade para a Karine e tudo, depois eu chamei a Isabelle. Ela tinha... 11 anos, 11 para 12 anos.
E eu senti uma necessidade de falar para minha filha, porque ela já tinha um entendimento, ela via muitas cenas já dentro de casa, as nossas brigas, discussões, mal entendido. Então, eu abri o coração para minha filha e pedi perdão para ela. Não contei detalhe, eu acho que isso não veio, mas a situação do que aconteceu, isso eu contei para ela, né? Que eu tive esse envolvimento com outra pessoa e eu estava ali pedindo perdão para minha filha, como eu pedi perdão para a mãe, e que eu estava lutando pela nossa família e aquele erro que eu fiz, eu não era o erro que eu cometi e que eu ia lutar para fazer tudo diferente. E a Isabelle, o que ela disse? Pastor, ela aceitou, claro que tipo assim, ela vendo a mãe com choro, a mãe para baixo, eu também fiquei, mas mais o sentimento de filha com mãe, mas ela em momento nenhum desprezou, em momento nenhum ela ignorou ou ela disse que não ou me rejeitou, pelo contrário. Ela, assim, eu confesso para o senhor que ela tem um coração muito gigante. Isso me emociona porque ela foi uma menina assim, que eu não esperava, por ter 11 anos de idade, o jeito que ela administrou. Maturidade, né, na qual ela administrou essa situação. Para mim foi lindo demais, incrível. Uma experiência grande. E aí você, então, vou me suicidar, você está no 12º andar? 11º andar. 11º andar, as crianças estão dormindo? As crianças estão dormindo no quarto ao lado. Ok. E eu decido... Você estava sozinha no quarto? Sozinha, Trancou pastor. Tranquei a porta. Escreveu as mensagens e agora... Escrevi, desliguei o meu celular totalmente e eu coloquei ele na janela do apartamento, porque a minha ideia era me ver morta lá embaixo, mas pegar o meu celular, ligar ele e abrir. Em primeiro plano, estava ali uma carta que eu tinha deixado endereçada à Isabelle e à Heloíse, quando ela tivesse idade já para ler. E naquele momento, pastor, eu olhava para baixo, como eu já disse, e aquilo me cativava. E aí eu tentava me jogar, realmente eu me colocava totalmente para fora daquela janela com muita força, eu me jogava, mas era algo sobrenatural, porque era como se tivesse uma mão e me trazia totalmente de novo. Isso foi uma vez, isso foi 2 vezes, até que na 3ª vez, que eu me jogava com muito mais força, porque aquilo começou a me cativar com muito mais ousadia para querer realmente o suicídio. Me cativava saber que eu não teria mais dor. Não importa o que aconteceria comigo depois da minha vida eterna. Mas sem dor, era aquilo que me cativava naquele momento. Mas na 3ª vez, aquele celular que estava totalmente desligado, naquela janela do prédio, ele vibrava. E ele vibrou de tal forma, pastor, que ele quase caiu. Então eu tive que pegar o celular naquele momento na mão para ele não cair. Porque a minha ideia era o quê? Era eu me jogar, não o celular cair. E naquele momento que eu pego o celular na mão, aquela voz de comando que dizia para mim que eu não era ninguém, que eu era um lixo, ela mudou. Para aquela mesma voz que eu ouvi aos meus 11 anos, que eu tinha encontrado um pai que me amava incondicionalmente. E aquela voz, ela me disse muito sereno, assim, disse assim, simplesmente assim: para agora e abre o teu YouTube. Eu estava numa tentativa de suicídio e Deus me manda abrir o YouTube. E aquilo para mim me deu uma raiva maior ainda, porque eu estava achando que eu estava louca naquele momento. E eu com o celular na mão, ele desligado, vibrando na minha mão. E Deus dizia assim para mim: só abre o teu YouTube. Pastor, eu estava na frente daquela janela naquela sexta-feira. Isso já era praticamente madrugada naquele momento. E Deus fala muito forte ao meu coração que era um momento de realmente de pausa, de eu sair daquela janela e de eu abrir o YouTube. Mas eu não queria abrir o YouTube porque, na época, meu YouTube era usado pelas minhas filhas para saber como se faz slime, que era uma meleca que sujava a casa na época. E eu briguei com Deus com o celular na mão de novo, olhei para o teto de casa. Eu não quero abrir o YouTube, eu quero é tirar essa dor de dentro de mim, porque eu não estava dando conta de lidar com aquela dor. Só que naquele momento eu desço daquela cama, eu sento naquela cama, ao lado daquela janela, eu ligo o meu celular, ele para de vibrar naquele momento, eu abro o aplicativo do YouTube e a primeira coisa que aparece para mim é uma ministração na qual o Senhor foi usado por Deus, há uns anos atrás, para falar sobre as dores do adultério. As feridas do adultério. Isso. O tema dessa mensagem no YouTube é Lidando com as Feridas do Adultério. Tem 1h08 de vídeo, eu nunca vou esquecer disso. E eu não o conhecia, o máximo que eu conhecia de São Paulo era Guarulhos, eu nem sabia que existia uma cidade chamada Bragança Paulista, que o Senhor existia, eu não sabia. Né? Nós estamos falando de praticamente 7 anos atrás. E naquele momento eu não entendi o que Deus queria fazer, mas eu entendi que era o momento de obedecer. E aí eu assisto aquele vídeo, o Senhor com muita ousadia, o Senhor fala sobre os males que causam adultério, as marcas que ficam. Se você quiser pedir para colocar se quiser colocar, isso para a pessoa poder acessar, porque é uma ministração maravilhosa, na qual fala muito conosco. Eu creio no poder da graça.
Eu creio no poder do perdão. Eu creio no poder do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E eu creio que todos nós podemos, apesar das falhas, terminar nossa história com uma declaração do Pai: este é o meu filho amado. Isso, porque foi a ministração toda que mexeu muito comigo e mexe até hoje quando eu assisto, mas foi fração de segundos que o Senhor, quase no final da ministração, o Senhor fala sobre o poder do perdão, o poder da graça. E que apesar das falhas, nós podemos ser chamados de filhos amados do Pai. E ali eu entendi o verdadeiro significado do perdão. Eu entendi que apesar de todas as falhas que o Gilmar tinha cometido comigo, eu também cometia falhas. Mas eu era muito hipócrita, pastor. Eu catalogava pecados. Para mim, tinha pecados que eram dignos de perdão, mas pecados na qual não eram dignos. E eu sempre olhava as pessoas de que forma, pastor? O meu era sempre um pecadinho, o do outro sempre um pecadão. O meu era sempre digno de perdão, mas o do outro eu precisava pensar 2 vezes antes de perdoar. Então eu catalogava pecados. E hoje eu recebo inúmeras pessoas que ficam catalogando o pecado do outro, achando que esse não é digno, aquele não é digno. Não. Se há um arrependimento, é digno de perdão. E foi naquele momento que Deus começou a me mostrar que eu estava numa guerra e que tinha soldado ferido do meu lado. Só que com a minha justiça própria gritando dentro de mim, com as minhas dores latentes naquele momento, o que eu queria era matar aquele soldado ferido. Para não atrapalhar o pelotão que estava vindo comigo naquela guerra. A diferença é que o soldado ferido do meu lado era meu marido. Ele estava ferido naquele momento e eu queria terminar de bombardear para causar nele tamanha dor na qual tinha causado em mim com o adultério. E naquele momento Deus me faz entender que ele era filho do mesmo Pai. Que nós somos todos filhos do mesmo Pai. E se a dor do outro não doer em mim, eu não sou digna de orar o Pai Nosso. Até aprendi isso muito com o Senhor. Se a dor do outro não doer em nós, nós não somos dignos de orar o Pai Nosso, porque o Pai é nosso. E foi ali que eu entendi o poder do perdão. E eu entendi que o perdão era o escândalo da graça. E ali, ainda muito relutante com a minha justiça própria gritando dentro de mim, eu pensei, mas não é digno de perdoar. E naquele momento Deus falou comigo que Ele queria trabalhar na minha vida, mas Ele queria de coração limpo, de coração puro, de mãos limpas. Ele queria trabalhar na minha vida, a glória da segunda casa ia ser maior que a da primeira. E que Ele era um Deus que ainda realizava sonhos. E eu tinha um sonho da minha família, Margarina Quale. E aí naquele momento eu entendi que eu precisava ser humilde o suficiente para entender que eu também errava. E que o adultério, por mais dores que ele causava, se houvesse um arrependimento verdadeiro, ele era digno de uma reconstrução, era digno de perdão. E então, naquele momento, eu agi conforme Deus agiria, conforme Deus agiu com todos nós. Porque eu costumo dizer que quando Deus entregou seu Filho unigênito naquela cruz, Ele não nos perguntou qual era o nosso pecado, as nossas dores, quais eram as nossas falhas, o que nós fizemos de errado ao outro. Simplesmente Ele deu aquele Filho no madeiro, para que nós hoje pudéssemos ser livres, perdoados e adotados pelo Pai. Então aquilo mexeu muito comigo, aquela ministração na qual o Senhor com muita ousadia falava sobre o poder do perdão. Aquilo me tomou de tal forma que eu decidi perdoar. Mas abaixo daquele vídeo tinha um link que monetizava com o WhatsApp, que uma pessoa começou a me atender naquela madrugada e foi a primeira vez na qual eu contei para alguém das minhas dores, de tudo aquilo que eu carregava dentro de mim, que eu não contava para ninguém, de toda a dor que eu estava sentindo naquele exato momento, naquela sexta-feira à noite, e que eu estava tentando suicídio, mas apareceu um vídeo para mim naquele momento de que o qual mudou a minha história. E aí aquela pessoa, chamada Larissa, me atendeu falando que era do seu ministério. Ela disse assim para mim: eu sou Larissa, do Ministério Amo Família, e eu perguntei para ela: você pode me ajudar? Ela disse: posso. Eu disse: você é casada? Sim. Você é cristã? Sim. Eu só estou tentando suicídio. Eu sofri uma traição no meu casamento, já aconteceu isso. E eu comecei a contar para ela. Isso de madrugada. E aí a Larissa começou a dizer para mim a solução. Há um Deus que restaura a sua vida, pode restaurar o seu casamento. Deus restaura vidas, Deus pode restaurar teu casamento. E há um lugar chamado Terra de Milagres, o SOS Casamento Curado. Foi aí que a Larissa, uma pessoa que ainda trabalha conosco no ministério, ela falou para mim sobre o SOS Casamento. E ali ela mostrou uma luz no fim do túnel. E aí eu disse para ela: eu quero muito para esse lugar. Ela disse: você precisa vir para este lugar. Deus quer fazer uma grande obra. Eu creio nessa grande obra. Se você não tem fé e esperança, eu quero dizer para você que eu tenho.
E aí ela começou a cuidar de mim. Depois disso, clareou o dia, porque eu passei aquela madrugada toda em claro. Eu chamei o Gilmar, eu olhei no olho dele. Eu disse para ele, nosso casamento acabou. Está tudo destruído. Mas hoje eu decido rasgar a promissória da dívida. Hoje eu decido liberar perdão. Dizer para você que está perdoado, que nós vamos reconstruir tijolinho por tijolinho. E um dia nós vamos ter uma história digna de ser contada. E aí, Gilmar, quando ela fala isso para você, qual foi o seu sentimento? Pastor, de iniciar uma nova vida, reconstruir realmente aquilo que tinha sido quebrado. Para mim foi um combustível, foi um alimento ali, tipo, você imagina, pastor, eu estava com aquela dor de tipo, o que eu fiz do meu casamento? O que eu fiz da minha família? Porque realmente é assim. E quando ela fala isso para mim, olhando nos meus olhos, eu disse assim, meu Deus, o Senhor está me levantando de novo. O Senhor vai resgatar a nossa casa. É uma nova chance, uma nova construção. É até uma frase que nós temos no SOS lá no início tinha, não é o fim e sim um recomeço. Para nós foi um recomeço, agora sim, da forma correta. Não ignorando os fatos, não ignorando a realidade, mas vivendo todo esse processo de uma forma agora íntegra, verdadeira. Com isso, pastor, eu aprendi a transparência dentro de um casamento. E não brincar com o pecado, não ficar flertando. Então, eu tive muitos aprendizados com a dor que eu vivi na minha vida através do adultério. Muito bom. E aí, você então fez a inscrição para o SOS Casamento Curado? Na verdade, eu não fiz a inscrição, pastor. Foi um pouco diferente a nossa história. Depois disso, nós falamos com a nossa liderança, nós perdemos tudo, foi aquela coisa, nós não fomos assistidos, a nossa liderança proibiu que a nossa família pisasse em qualquer igreja do ministério. Então, aquilo para mim me doeu mais ainda, porque eu me senti usada mais uma vez, eram 22 anos no mesmo ministério. Aquilo me machucou mais um pouco, eu saí com uma caixa com alguns materiais, mas de cabeça erguida, porque o que eu tinha feito naquele ministério, eu tinha feito com muita excelência e eu tinha feito para agradar um Deus na qual estava mudando a minha história naquele momento. Não foi fácil, foi um processo. E por alguns dias a Larissa foi cuidando de mim e conversava comigo todos os dias e ela dizia, vai dar certo, Deus é contigo, eu vou estar orando por você. Ela realmente foi uma pessoa que ela não apenas quis me vender a inscrição de um curso, ela realmente implantou esperança em mim. Eu sou eternamente grata pela vida dela até hoje. E passando umas 3 semanas, eu me lembro de um dia, um sábado de manhã, na qual eu me ajoelhei assim dentro de casa e eu dizia assim, eu não aguento mais. Eu clamava a Deus, eu disse, Deus, tira toda essa dor, essa angústia dentro de mim, porque, pastor, é um processo, não é um perdão, um estralar de dedo e tudo passa de repente. Não funciona assim. Eu costumo dizer que adultério não é flores, pastor, não é simplesmente um pedido de perdão, a pessoa perdoar e tudo volta a ser normal. Não é. É um processo, e esse processo demora, e é um processo que dói. E dói porque deixa as marcas na sua família inteira. Nós perdemos tudo, então, de um dia para o outro, pastor, nós não tínhamos mais identidade, nós não tínhamos mais onde morar, nós não tínhamos mais igreja, que era algo para mim que era super, hiper, mega importante, porque nós vivíamos ali dentro, a nossa família vivia dentro da igreja, praticamente morando dentro da igreja, então, de repente, não tinha mais nada. E eu lembro que naquele dia, com muita dor, eu ajoelhada dentro de casa, a Isabelle pega o meu rosto assim, com a mãozinha dela, ela ergue para cima, ela diz assim, mãe, eu tenho orgulho da mulher que você é. Mãe, deixa eu te dizer uma coisa, se eu fosse casada, eu lutaria pelo meu casamento. Ela com a mãozinha dela grudadinha assim no meu queixo, ela diz assim, mãe, o meu pai, ele não é o erro que ele cometeu. Se eu fosse casada, eu lutaria. Mãe, eu quero ter uma família unida. Eu não quero ser uma estatística de divórcio. E ela só tinha 11 anos, pastor. Eu sei que naquele dia foi o Espírito Santo que usou a Isabelle naquele momento. E eu me lembro de ver a Heloíse de joelhos dobrados no sofá de casa, pedindo, papai do céu, cuida da minha família. A mamãe chora, o meu papai chora. Papai do céu, cuida da minha família. E eu lembro das nossas filhas clamarem a Deus para restaurar a nossa casa. Foi naquele dia que eu também recebo uma ligação. Eu recebo uma ligação da Larissa, a atendente do Ministério Uma Família, que trabalha conosco, dizendo para mim que iria semear na minha vida o SOS Casamento, porque como nós perdemos tudo, a vontade de vir para o SOS era muito grande, mas nós não tínhamos condições financeiras, naquele momento, de tirar aquele dinheiro.
E naquele momento ela fala para mim, eu já paguei a sua inscrição. Eu vou semear na sua vida, na vida do seu marido. Eu não sei se a sua história é real, eu não sei o porquê eu estou fazendo isso, eu só sei que eu preciso fazer isso. E eu já semeei. Agora você se vira para vir para São Paulo. Mas no dia 13 de junho tem um SOS marcado para você e para o seu esposo. Está aqui no SOS.